E aí, gente, tudo bem? Depois de muito vocês me pedirem, eu consegui aí tirar um tempinho para vir aqui gravar para vocês, né, que estão se preparando para solicitar o visto americano de vocês para vir estudar aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que depois dessa pandemia, os agentes consulares eles estão muito mais criteriosos no que diz respeito a aprovar um visto americano. É por isso que hoje eu decidi vir aqui contar para vocês como foi a minha entrevista de visto americano e como eu me preparei para fazer essa entrevista. Graças a Deus, né, eu passei de primeira, não precisei tentar outras vezes e também não precisei fazer nenhuma assessoria. Eu fiz tudo sozinha por conta própria. Então se liga nas dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo. Eu vou tentar facilitar ao máximo a tua vida e fazer você se preparar muito bem para responder as perguntas dos agentes consulares. Bom, gente, primeiro eu queria dizer que os agentes consulares, eles são muito experientes e eles são muito bem treinados. Então, você precisa estar muito bem afiado nas suas respostas para você responder tudo com precisão e sem medo. Afinal, tudo que ele vai perguntar é sobre a sua própria vida. Então, só deixa fluir isso com confiança, certo? Então, eu queria te dizer, em primeiro lugar, que a tua entrevista, ela vai ser toda baseada no preenchimento do teu formulário, que é o DS-160, que é o formulário que você já preenche antes de fazer a entrevista. E que, por sinal, você precisa até levar o comprovante de preenchimento e pagamento do DS-160. Então, preencha o seu formulário com muito cuidado, sem pressa. Você pode salvar o seu formulário e ir fazendo aos poucos. Uma coisa importante que eu quero te dizer que me ajudou bastante foi você salvar as suas respostas. E antes de você enviar, você consegue salvar e imprimir. Isso é muito importante porque o teu formulário, ele precisa estar todo na tua cabeça. Tu vai estudar em cima disso. Eu fiz o meu formulário sozinha, preenchi sozinha. Claro que eu busquei ajuda na internet, né? Eu fui pesquisando para poder responder da melhor forma possível, com muita calma e muito foco no que eu estava fazendo. Mas se você não sentir nenhuma confiança em preencher o teu formulário sozinha e quiser optar por contratar alguém para fazer isso por você, é uma decisão sua. Mas eu só te peço que você peça essa agência depois o documento, né, da forma que foi preenchido para que você possa estudar, porque isso de fato vai fazer muita diferença. Eu não optei por agência por vários motivos, né? Eu acho que a gente sim consegue preencher o formulário só, principalmente no meu caso, que era só uma pessoa. E eu também não queria gastar esse valor alto que as agências cobram para fazer isso, porque ia comprometer no meu orçamento. Mas se você tiver dinheiro para gastar, se você quiser, se você não sentir segurança, ok. Eu só te peço que você peça para eles o documento das perguntas e das respostas para você estudar. Outra dica que eu queria te dar é sobre os grupos de WhatsApp. Existem grupos de WhatsApp tanto para quem vai fazer entrevista para visto de turismo, como quem vai fazer para visto de estudante. Então foi uma opção assim que eu tive que me ajudou muito, porque estava todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo no mesmo foco e as pessoas se ajudavam muito, né? Eu não tenho o link desses grupos mais para passar para vocês. Se eu tiver, eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo, se eu conseguir, tá? Mas tentem procurar esses grupos porque também é uma ajuda muito grande para vocês. Lembrando, gente, que esses grupos do WhatsApp, o objetivo deles não é te deixar desanimado quando você souber de alguém que não passou. Imagine eu, na época que eu fiz, 80 a 90% dos vistos que estavam sendo solicitados estavam sendo negados, né? Mas eu não me deixei abater por isso. Então, eu realmente usei o grupo para o melhor que o grupo podia me servir. Então, essa é a dica que eu quero dar para você. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei e fiz uma lista de perguntas que as pessoas que já tinham sido entrevistadas antes de mim foram perguntadas. Eu fiz uma lista dessas perguntas e eu comecei a treinar as respostas em cima daquilo. Isso me ajudou muito, porque muitas perguntas das pessoas que já tinham ido foram minhas perguntas também na minha entrevista. Lembre-se que, de alguma forma, a história do outro, por mais que tenha sido negativa no sentido da aprovação do visto,
mesmo assim ela ainda pode te servir. A minha entrevista, ela foi bem tranquila. Claro que eu tava nervosa, é normal você ficar nervosa. Eu tava um pouco nervosa, mas o mais importante é você não deixar com que o medo, com que o nervosismo ele te paralise naquele momento. Você precisa manter a calma e o controle. Lembre-se que você precisa se concentrar somente na gente que está te perguntando e responder as perguntas com maior clareza e precisão possível. Se você realmente treinou as suas respostas bastante, você vai ter segurança para responder da melhor forma. Na minha entrevista, a agente consular que me entrevistou, ela me fez muitas perguntas. Foram em torno assim de umas 20 perguntas. Entre elas, algumas pegadinhas, ou seja, ela perguntava uma coisa no começo e perguntava a mesma coisa no final da entrevista de uma forma diferente. Ou então ela perguntava a mesma pergunta, mas fazendo afirmações que eu não tinha feito, para ver qual seria a minha resposta. Eu vou explicar para vocês como foi. Agora eu queria que você anotasse essas perguntas num caderno, numa folha, e se preparasse muito bem para as respostas que você precisa dar. Lembrando que tem que ser respostas diretas, respostas claras e com muita segurança. Você não precisa ficar se explicando demais, até porque você não tem tempo de fazer isso na entrevista. A entrevista ela passa muito rápido, então não dá para você ficar contando a sua vida na entrevista. A primeira pergunta que a agente consular me fez foi para onde eu iria. E aí eu respondi Salt Lake City, Utah, de uma forma bem clara, bem direta. A segunda pergunta foi: por que você escolheu esse lugar? Aí eu contei para ela que eu já tinha vindo aqui em 2013 e eu tinha gostado muito da cidade. Achei uma cidade bem tranquila e que não iria ter muitas distrações para mim, principalmente porque eu estava vindo para estudar. Eu aproveitei essa pergunta que ela tinha me feito e expliquei para ela por que era importante para mim vir nesse momento estudar aqui. Isso, gente, é muito importante você falar, porque você precisa mostrar para o agente consular que você tem a necessidade de vir estudar aqui nos Estados Unidos, mesmo nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, aproveitei que eu tinha falado já dos estudos e puxei o gancho para falar da minha necessidade de vir para cá estudar. Eu não vou explicar para vocês exatamente o que eu falei aqui, porque é uma coisa muito pessoal, é algo que faz parte do meu plano e do meu projeto aqui. Mas pense em você, pense na sua vida, pense no porquê é importante que você tem que vir estudar aqui no meio de uma pandemia e dê o seu melhor na sua resposta. Use o seu melhor argumento para a gente consular. A terceira pergunta foi se eu era solteira e eu simplesmente respondi que sim. Aí depois ela perguntou qual a minha idade, eu também falei a idade, me perguntou a profissão, eu falei a profissão, tudo assim bem simples e bem rápido. Depois ela me perguntou quanto tempo eu trabalhava nessa profissão e quanto tempo eu trabalhava na clínica que eu estava trabalhando. E aí eu também respondi com muita clareza, por quê? Porque todas as perguntas que ela estava me fazendo estava no meu formulário 1060. Então, olha a importância de você estudar bem o seu formulário para saber exatamente o que você respondeu lá, porque você só vai repetir a resposta. Ela perguntou também qual a minha renda. No formulário também tem essa pergunta, então você tem que alinhar a sua resposta com a do formulário, certo? Se você, como eu, por exemplo, é um profissional liberal e não ganha assim um valor específico, faça uma média, digo em média tanto. Foi assim que eu disse para ela. Ela me perguntou também qual a escola que eu pretendia ir e por que eu escolhi essa escola. E aí eu falei do bom atendimento da escola, falei para ela que eu tinha visto depoimentos de ex-alunos que gostaram muito do aprendizado naquela escola. E falei também sobre a questão dessa escola em específico não ter tantos brasileiros quanto as outras. Então ela pegou essa minha resposta aí que eu falei e ela falou assim: você pesquisou outras escolas? E eu falei que sim. E ela falou: você pode me dizer o nome de 3 que você pesquisou? Gente, por isso que é importante vocês não mentirem, certo? Não mintam e realmente assim estejam preparados para todas as perguntas, porque se eu tivesse falado para ela que tinha pesquisado as escolas e não tivesse pesquisado, nesse momento eu teria me perdido, porque ela pediu o nome de 3 escolas que eu tinha pesquisado. Como eu pesquisei várias escolas, como eu estudei, como eu fui atrás, como eu conversei com várias,
Eu tinha o nome de 3 na ponta da língua e eu falei assim de forma bem clara. Daí ela perguntou quanto tempo eu pretendia ficar estudando. Mais uma pergunta que tem que estar alinhado com o que você falou com a escola, que tem que estar alinhado com o seu I-20, que é o documento que vem da escola. Se você diz que vai estudar um mês, é um mês. Se você diz que é 3 meses, 6 meses, um ano, é o tempo que você diz para a escola que estudar e que está no teu I-20. Por mais que você tenha a intenção de ficar mais tempo, por mais que o seu visto, né, tenha uma validade de 4 anos, você não vai dizer isso. Você simplesmente vai dizer o tempo que você alinhou com a sua escola. E aí, nesse momento, agora, ela fez uma outra pergunta baseado numa resposta que eu respondi lá no começo. Ela virou para mim e falou assim: você disse que tinha ido nessa cidade antes. Quem você foi visitar nessa cidade? Então, ela pegou uma resposta que eu tinha dado lá atrás e ela fez uma pergunta em cima disso, só que ela sugeriu que eu tinha vindo visitar uma pessoa. Então, olha como você precisa raciocinar rápido e estar bem preparada. Eu falei para vocês, os agentes consulares, eles são muito experientes. Então, a qualquer momento que ele puder, ele vai sugerir para você que você conhece alguém que está nesse lugar que você vai. Então, tenha muito cuidado com isso. E aí, eu falei para ela que eu não tinha vindo visitar ninguém, eu simplesmente tinha vindo para a formatura do meu irmão, que ia acontecer no estado do lado de Utah. E a partir desse momento, ela começou a fazer várias perguntas sobre o meu irmão. No meu formulário, dizia que eu tinha um irmão que morava aqui, que mora nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, sejam verdadeiras, sejam sinceras no formulário de vocês. Se você tem um parente direto nos Estados Unidos, como pai, mãe, irmãos, não negue, não esconda. Diga que você tem, certo? E aí ela começou a perguntar em que meu irmão tinha se formado, né? Qual o curso, qual o nome da universidade que ele tinha se formado, onde o meu irmão trabalhava, qual tipo de visto dele. Respondi todas as perguntas para ela e eu falei para ela que eu tinha um documento do meu irmão, que se ela quisesse ver o documento estava comigo. E nesse momento ela falou: sim, eu quero ver o documento. Eu peguei o documento e entreguei lá a ela. Usou o documento, viu que o que eu tinha respondido, né, estava de acordo com o documento, então deu tudo certo. Uma coisa importante que eu tenho para falar sobre isso, mais uma vez em relação aos parentes diretos, se você tem um parente direto aqui nos Estados Unidos, não caia na besteira de vir para o mesmo estado que ele. O meu irmão não mora aqui em Utah, na verdade ele mora bem longe daqui, e acho que foi por isso que isso não pesou tanto para mim, né? Claro que outras circunstâncias, dele estar legal, dele ter um visto legal e tudo mais. Mas cuidado, se você tem um parente direto aqui, gente, nem que você vá para outra ponta do país e depois você migre para onde ele está. Mas não vá para o mesmo estado, porque realmente o agente consular não vai olhar isso com bons olhos. Então, depois dessas perguntas aí do meu irmão e tudo, do parente e tal, ela pegou uma pergunta e repetiu, como eu falei pra vocês, lembra a pegadinha? Só que ela repetiu de uma forma diferente. Lembra que lá no começo ela perguntou se eu era solteira e eu falei que sim? Ela virou pra mim agora e falou assim: ah, você é divorciada, né? Aí eu falei: não, como eu disse pra você lá no começo, eu sou solteira. Aí ela: ah, tá, sabe? Tipo, então ela quis fazer uma pergunta, né, parecida com a que ela já tinha feito, só que ela colocou uma afirmação na pergunta que eu não tinha feito para ela, que eu não tinha falado para ela. Aí ela perguntou também sobre o sobrenome da minha mãe, né? Normalmente no Brasil a gente tem o sobrenome do pai e da mãe. Ela perguntou o da minha mãe, mas ela foi perguntando coisas que estavam lá no meu DS-160, né? Mais uma vez ela voltou lá, ela estava olhando com o computador lá aberto com o meu formulário e estava me fazendo perguntas em cima dele. E ela me perguntou por último se eu conhecia outros países, se eu já tinha viajado para outros lugares. Isso também estava no meu formulário. Então, no teu formulário também vai ter essas perguntas, vai ter quantas vezes você foi para os Estados Unidos, né? No meu caso, eu já tinha visto de turismo, então eu já tinha vindo algumas outras vezes para cá como turista, então estava tudo lá anotado. Se ela perguntar, você tem que saber falar bem direitinho. Por isso que você precisa estudar muito bem o que você colocou lá. Outra dica que eu queria dar é sobre a questão da língua. Lá no formulário tem perguntando quantas línguas você fala, alguma coisa assim, né? Eu coloquei que eu falava só português. Não coloquei que eu falava inglês, por mais que meu inglês assim fosse intermediário.
Por quê? Porque eu não me sentia segura para responder nenhuma pergunta em inglês. Então, coloquei português e toda a minha entrevista foi em português. Provavelmente, se eu tivesse colocado inglês, mesmo que básico, ela poderia ter mesclado com perguntas em inglês. Mas mesmo assim, eu fui preparada para responder as perguntas tanto em português como em inglês. Porque é aquela coisa, você tem que se preparar de todas as formas possíveis. Porque você nunca sabe exatamente o que vai acontecer na sua entrevista. Então, se você não fala inglês, se você não tem segurança de responder em inglês, não ponha inglês no seu formulário, pelo amor de Deus. Eu vi uma menina que estava na minha frente, ela estava com a mãe, porque ela ia para o intercâmbio. E a mesma agente consular que me entrevistou ela antes de mim. E a gente perguntou para ela: "Você fala inglês?" Ela falou que falava. Aí a agente consular fez uma pergunta bem boba para ela, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, foi qual cidade ela ia, em inglês. E ela ficou olhando para a mãe dela porque ela não sabia responder. Então, pelo amor de Deus, não minta, não fale que sabe se você não tá segura para responder as suas perguntas ali em inglês, certo? Então, gente, vão com as respostas na ponta da língua. Cuidado com as coisas do tipo: ah, você vai visitar quem? Você conhece quem? Você vai ficar na casa de quem, sabe? Por mais que vocês não tenham dito isso, eles vão pegar e vão te perguntar para ver qual vai ser a tua resposta. Entendam que a função deles, o trabalho deles é achar algum problema, é achar algum erro, é achar alguma coisa para negar o teu visto. É muita responsabilidade te dar um visto, te dar um livre acesso a um país como os Estados Unidos, que é um dos países mais cobiçados, se não o mais cobiçado do mundo, para que as pessoas viajem como turista ou então venham passar um tempo como estudante. Se preparem, gente, estudem bem o formulário de vocês. Levem todos os documentos que confirmem coisas que vocês colocaram lá no formulário, como, por exemplo, graduação, pós-graduação, trabalho, tudo que você pôs lá. Pegue um documento original e leve. Isso é muito importante, porque pode ser que eles não peçam nada, mas pode ser que eles peçam, certo? Orem a Deus, peça a Deus sabedoria para que você possa conduzir a entrevista da melhor forma. Peça a Deus para acalmar o seu coração, te dando paz e possa te orientar nessa jornada, porque isso é um processo. Eu tenho certeza que, se você fizer a sua parte, realmente fizer a sua parte, e tudo isso, todo esse plano, todo esse projeto for da vontade de Deus para a tua vida, ele vai acontecer. Então, qualquer pergunta que vocês tenham ainda, deixa aqui nos comentários para eu te ajudar, para eu responder. Curte esse vídeo se você gostou, se realmente foi útil para você. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas, para o grupo do WhatsApp, para as pessoas que realmente precisam aí dessas perguntas, se preparar melhor. Então, da mesma forma que eu quero ajudar vocês, encaminhem para poder ajudar outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!